O movimento típico de uma manhã agitada preenchia os corredores do Hospital São Lucas. Dr. Gabriel Moretti consultava as anotações da passagem de plantão enquanto caminhava pela ala da emergência, os cabelos loiros cuidadosamente penteados e o jaleco impecavelmente branco refletindo a luz que entrava pelas amplas janelas. Aos 28 anos, já conquistara o respeito dos colegas não apenas por sua competência, mas principalmente pela forma como humanizava cada atendimento. Filho único de um renomado cirurgião e uma professora universitária, Gabriel crescerá em meio a privilégios, mas desenvolvera uma sensibilidade particular para com aqueles que lutavam diariamente por uma vida melhor. Enquanto outros médicos de sua idade sonhavam com clínicas particulares luxuosas, ele encontrava propósito verdadeiro nas enfermarias do hospital público. Suas mãos, que poderiam estar atendendo apenas em consultórios sofisticados, preferiam o toque gentil nos pacientes que mais precisavam de cuidado. Naquela manhã, seus olhos azuis percorriam atentamente os prontuários quando o chamado da emergência ecoou pelos corredores. Eram quase 9 horas quando Isabela Monteiro deu entrada no pronto-socorro, vítima de um atropelamento a caminho do trabalho. O que Gabriel não sabia, enquanto observava os longos cabelos loiros espalhados sobre o travesseiro da emergência, era a riqueza de detalhes que compunham a vida daquela jovem de 23 anos. Isabela acordava todos os dias às 6 horas, preparava o café da manhã para os pais antes de ajudá-los a abrir o pequeno mercadinho da família. Entre garrafas de café e pães frescos, sonhava com o dia em que poderia cursar psicologia, um sonho guardado em uma gaveta junto com folhetos de faculdades e algumas economias cuidadosamente guardadas. Nas 2 horas que passava ajudando no comércio da família antes de ir para o shopping, Isabela transformava o pequeno espaço com sua presença luminosa. Conhecia cada cliente pelo nome, guardava suas histórias, suas preferências. Seu sorriso genuíno e a forma como se importava verdadeiramente com cada pessoa que entrava na loja eram sua marca registrada. Os moradores do bairro a adoravam, especialmente os idosos, para quem sempre reservava uma palavra gentil e, às vezes, até mesmo alguns minutos extras de conversa. Às 9h30, sempre pontual, pegava o ônibus para o shopping onde trabalhava como vendedora em uma loja de roupas. Ali, entre cabides e provadores, sua dedicação não passava despercebida. Em apenas 1 ano, já havia se tornado uma das funcionárias mais queridas, tanto pelos clientes quanto pelos colegas. Nos intervalos, sentava-se na praça de alimentação com seu caderno gasto, onde anotava suas metas e sonhos entre goles de café barato. O que mais chamava a atenção em Isabela era sua capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. Mesmo com todas as dificuldades financeiras da família, mantinha um otimismo contagiante. Seu cantinho no quarto simples era decorado com fotos de lugares que sonhava conhecer, recortes de revistas sobre psicologia e pequenos bilhetes de agradecimento que recebia dos clientes tanto da loja quanto do mercadinho. Naquele fatídico dia, vestia seu uniforme azul marinho da loja, cuidadosamente passado na noite anterior. Na bolsa, além do crachá e da marmita preparada com carinho por sua mãe, carregava um livro usado sobre psicologia do desenvolvimento, sua mais recente aquisição do sebo onde gastava parte de suas poucas economias. Na pressa de atravessar a rua para não perder o ônibus das 9 horas, não viu o carro que avançou o sinal. Agora, imóvel no leito do quarto 304, Isabela permanecia em silêncio profundo. Seus longos cabelos loiros espalhados pelo travesseiro e o rosto sereno não davam sinais da vida vibrante que existia antes do acidente. Os únicos sons no quarto eram o bip constante dos monitores e o sussurro suave da ventilação. Os primeiros dias de Isabela no Hospital São Lucas foram marcados pela objetividade profissional do Dr. Gabriel Moretti. Entre uma ronda e outra, checava seus sinais vitais, ajustava medicações, consultava exames. Suas visitas eram breves e técnicas, seus olhos focados apenas nos números e gráficos que mostravam o estado dela.
Foi na segunda semana que algo começou a mudar sutilmente. Durante uma visita rotineira, encontrou seu pai, Sr. José, sentado ao lado da cama, segurando um livro gasto de psicologia. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto do senhor enquanto olhava para a filha imóvel. Era o favorito dela, explicou o pai, passando delicadamente a mão sobre a capa do livro. Ela lia toda a noite, depois de voltar do shopping. A voz embargada e os ombros caídos revelavam o peso de ver a filha naquele estado. Naquela tarde, pela primeira vez, Gabriel demorou-se um pouco mais no quarto 304. Depois que o Sr. José precisou voltar ao mercadinho, pegou o livro esquecido e, quase sem perceber, começou a ler em voz baixa para Isabela inconsciente. Os olhos dela permaneciam fechados, seu rosto impassível, mas ele continuou lendo, observando ocasionalmente o monitor cardíaco que mantinha seu ritmo constante. As visitas foram gradualmente se estendendo. Na terceira semana, enquanto Isabela permanecia mergulhada em seu sono profundo, Gabriel já conhecia um pouco mais sobre ela através das conversas com sua mãe, Dona Maria, que vinha nas horas de almoço do mercadinho. Ela sempre quis ser psicóloga, contou a senhora, ajeitando carinhosamente o lençol sobre a filha imóvel. Guarda cada centavo que pode para realizar esse sonho. Com o passar dos dias, Gabriel começou a notar pequenos detalhes em Isabela mesmo em seu estado de coma. A forma como a luz do amanhecer tocava seu rosto sereno, o modo como seus cabelos dourados pareciam capturar o brilho do sol da tarde, a delicadeza de suas mãos pousadas sobre o lençol branco. Trouxe margaridas hoje, sussurrava ele numa manhã particularmente luminosa, enquanto trocava as flores do pequeno vaso de cristal. A florista disse que elas significam inocência e amor puro. Seus dedos roçaram levemente o braço dela ao ajustar o travesseiro. Combinam com você, mesmo que você não possa vê-las agora. As leituras dos livros de psicologia tornaram-se um ritual diário. Entre uma consulta e outra, Gabriel sentava-se na poltrona ao lado da cama, o livro marcado com post-its coloridos em seu colo. Suas anotações são brilhantes, sabia? Comentava, estudando a letra delicada nas margens das páginas. O monitor cardíaco mantinha seu ritmo constante, único som além de sua voz no quarto silencioso. Com o tempo, começou a compartilhar mais de sua própria vida com ela. Tive um paciente interessante hoje, contava, enquanto organizava as cortinas para deixar entrar a brisa suave da tarde. Uma senhora que me lembrou muito do que sua mãe me contou sobre você. Aquele seu jeito de cuidar dos clientes no mercadinho como se fossem família. No terceiro mês, Gabriel percebeu que suas pausas para café inevitavelmente o levavam ao quarto 304. Mesmo quando ela permanecia completamente imóvel, encontrava conforto em simplesmente estar ali, observando a suave elevação de seu peito com cada respiração assistida. Às vezes, pegava-se imaginando como seria o som de sua risada, que seus pais descreviam com tanto carinho. Seus pais me mostraram mais fotos suas hoje, disse numa noite calma, enquanto ajustava delicadamente o soro. Você tem um sorriso que ilumina todo o seu rosto, sabia? Especialmente naquela foto do seu aniversário de 23 anos, com o bolo que sua mãe fez. Seus dedos inconscientemente buscaram a mão dela, repousando suavemente sobre a pele macia. O quarto mês trouxe consigo uma realização que atingiu Gabriel como uma onda suave. Seus dias agora se organizavam em torno das visitas ao quarto 304. Mesmo exausto após longas cirurgias, encontrava energia para passar alguns minutos com Isabela, contando sobre seu dia em voz baixa enquanto observava seu rosto sereno no sono profundo do coma. Precisava ter visto o pôr do sol hoje, murmurava ele numa tarde dourada de outono, sentado em sua poltrona habitual. O céu estava pintado em tons de rosa e laranja, exatamente como naquela foto sua na praia que seu pai me mostrou. Seus olhos percorriam o rosto dela. Memorize em cada traço delicado enquanto o monitor cardíaco mantinha seu ritmo constante ao fundo.
As enfermeiras começaram a notar as pequenas mudanças no quarto. Sempre havia flores frescas, livros organizados na mesinha, e uma atmosfera diferente dos outros quartos da UTI. Algumas chegaram a comentar como os sinais vitais de Isabela pareciam mais estáveis durante as visitas dele, embora ela permanecesse completamente inconsciente. No 5º mês, Gabriel já conhecia Isabela através das histórias de seus pais, das fotos em seu celular, das anotações em seus livros. Conhecia seus sonhos de ser psicóloga, sua dedicação à família, seu amor pela leitura. E em cada novo detalhe descoberto, seu coração se envolvia um pouco mais. Sabe, Bela, sussurrou numa noite tranquila, usando pela primeira vez o apelido que se tornaria tão especial. Nunca pensei que poderia me apaixonar por alguém que nunca me disse uma palavra, mas aqui estou eu, completamente encantado por cada pequena coisa que descubro sobre você. As estações mudavam lentamente do lado de fora da janela, e com elas, o amor de Gabriel crescia em silêncio. Ele decorou cada detalhe do rosto dela, o formato delicado das sobrancelhas, a curva suave dos lábios, as pequenas sardas que só eram visíveis bem de perto. Em seus momentos sozinho, pegava-se pensando em como seria ouvir sua voz, ver seus olhos azuis, que conhecia apenas por fotos, se abrirem. Com 6 meses de dedicação diária, o amor de Gabriel por Isabela havia se transformado em algo profundo e único. Cada pequeno ritual criado em torno dela se tornará parte essencial de seus dias. Pela manhã, antes mesmo de iniciar suas rondas, passava no quarto 304 para abrir as cortinas e dar bom dia, seus dedos suavemente ajustando uma mecha de cabelo dourado que teimava em cair sobre o rosto dela. Hoje faz exatamente 6 meses, murmurou numa manhã de outono, enquanto organizava um novo arranjo de flores no vaso de cristal. 6 meses desde que você entrou na minha vida e mudou tudo, mesmo sem dizer uma palavra. O monitor cardíaco mantinha seu ritmo constante, único respondente às suas confissões. Nas tardes mais tranquilas, sentado em sua poltrona já marcada pelo tempo, Gabriel lia em voz alta os novos livros de psicologia que começara a comprar especialmente para ela. Achei este numa livraria antiga, comentava, virando as páginas com cuidado. Tem exatamente o tipo de abordagem que você sublinhava nos seus livros. Imagino as anotações que você faria nas margens. Os funcionários do hospital já conheciam a rotina do Dr. Moretti. Nos intervalos entre consultas, seu caminho invariavelmente o levava ao quarto dela. As enfermeiras mais antigas comentavam em voz baixa como nunca haviam visto um médico tão dedicado, notando como ele parecia mais leve, apesar do cansaço, após cada visita ao quarto 304. Conversei com seus pais hoje sobre a faculdade de psicologia, confidenciou numa noite especialmente silenciosa, enquanto ajustava o cobertor sobre ela. Eles me mostraram todas as pesquisas que você fez sobre bolsas de estudo. Sua determinação é inspiradora, sabia? Seus dedos encontraram a mão dela, repousando ali por um momento. Prometo que, quando você acordar, vou ajudar você a realizar esse sonho. Em casa, Gabriel se pegava pensando nela nos momentos mais inesperados. Ao preparar seu café da manhã, imaginava qual seria a reação dela ao provar a forma especial como ele preparava o cappuccino. Ao passar por uma livraria, automaticamente buscava a seção de psicologia, procurando títulos que pudessem interessá-la. Suas próprias estantes começaram a refletir os interesses dela, preenchendo-se com livros que comprará pensando em compartilhar com ela um dia. Trouxe seu livro favorito de novo, disse numa tarde chuvosa, acomodando-se na poltrona com o volume já gasto de tanto manuseio. Acho que já sei de cor todas as suas anotações. Sorriu suavemente, observando o rosto sereno dela. É engraçado como agora leio qualquer texto imaginando seus comentários, suas análises. Você tem me ensinado tanto, mesmo no silêncio. Sabe, Bela, sussurrou Gabriel numa manhã de inverno, enquanto ajustava o aquecedor do quarto 304,
Acho que nunca contei porque escolhi ser médico. O som suave do monitor cardíaco acompanhava suas palavras como uma melodia familiar. Sempre quis fazer diferença na vida das pessoas, mas confesso que nunca imaginei que alguém faria tanta diferença na minha. Os meses de dedicação haviam transformado não apenas o quarto, mas o próprio Gabriel. Seus colegas notavam como ele estava diferente, mais sensível com outros pacientes, mais atento aos pequenos detalhes. Quando questionado sobre sua mudança, apenas sorria, seus pensamentos voltando inevitavelmente para o quarto onde Isabela repousava. Reorganizei minha biblioteca inteira ontem, contou numa tarde calma, enquanto arrumava as flores frescas no vaso. Separei uma estante só para os livros de psicologia que venho comprando para você. Tenho uns 15 agora. Seus olhos percorreram o rosto sereno dela, procurando sinais da jovem vibrante das fotografias. Cada vez que leio imagino as discussões que teríamos sobre as teorias. As visitas no horário do café se tornaram seu momento favorito do dia. Com uma xícara fumegante em mãos, sentava-se na poltrona e compartilhava suas reflexões. O aroma desse café especial me faz pensar em qual seria sua cafeteria preferida. Sorriu, observando o vapor subir em espirais delicadas. Já descobri 3 perto do shopping onde você trabalhava. Um dia quero te levar em todas elas. À noite, antes de encerrar seu plantão, sempre passava para um último momento com ela. As estrelas estão particularmente brilhantes hoje, murmurava, ajustando a cortina para que um pouco do luar entrasse no quarto. Lembrei daquela foto sua no terraço do shopping, aquela que sua mãe me mostrou, onde você sorria olhando para o céu. Com o tempo, Gabriel começou a trazer pequenos presentes que guardava cuidadosamente no quarto. Uma caneta especial para quando ela pudesse voltar a fazer suas anotações, um marca-páginas artesanal que encontrou numa feira, um pequeno diário com capa de flores para seus futuros estudos. Cada item escolhido com carinho, aguardando o momento em que ela despertaria. Em suas noites de plantão, Gabriel começou a perceber como aquele amor silencioso estava mudando sua forma de ver o mundo. Os pequenos momentos ganharam novos significados. O nascer do sol visto da janela do quarto 304 se tornará mais especial que qualquer amanhecer que já presenciara. O aroma das flores frescas que trazia diariamente agora contava histórias de esperança. Hoje faz 7 meses se passaram desde que você chegou aqui, sussurrou numa manhã particularmente luminosa, enquanto trocava as rosas do vaso por orquídeas delicadas. Descobri com sua mãe que são suas flores preferidas. Seus dedos roçaram suavemente as pétalas. Ela me contou como você sempre parava para admirá-las na floricultura perto do shopping, sonhando em ter algumas no seu quarto. Durante suas consultas com outros pacientes, pegava-se aplicando a gentileza que aprenderá com as histórias sobre ela. Sabia que você mudou até minha forma de atender, confidenciou numa tarde tranquila, sentado em sua poltrona habitual. Agora sempre pergunto os nomes de todos, tento conhecer um pouco de suas histórias, como você fazia no mercadinho dos seus pais. Ele pegou o celular e, com um toque suave, escolheu uma daquelas músicas românticas que os pais dela haviam confidenciado que ela amava. Mesmo no profundo silêncio do coma, ele queria acreditar que, de alguma forma, aquelas notas poderiam alcançá-la. A melodia preencheu o quarto como um sussurro, um segredo íntimo, algo só deles, que ele esperava que, de algum jeito, ela pudesse sentir. Love Songs, mais uma vez, murmurou ele, deixando um sorriso suave escapar. Ajustou o volume para que a música criasse um universo apenas ao redor dela, um espaço onde só os dois existiam. Fiz essa playlist com as suas favoritas. Só para você. Ele observava o rosto tranquilo dela, seus olhos detalhando cada linha, cada curva, como quem procura respostas em um mistério. Cada nota o puxava mais fundo, como se o levasse a fragmentos daquela mulher que ele estava ali para salvar, não apenas como médico,
mas como um homem que desejava, mais que tudo, vê-la despertar, redescobrir a vida e o mundo que a esperavam. Inclinando-se, ele sussurrou, quase numa prece: é como se cada melodia revelasse um pedacinho de você, como se cada acorde contasse segredos que eu ainda preciso desvendar. Fechou os olhos por um instante, sentindo o peso e a intensidade daquele vínculo silencioso e profundo. Talvez ela não pudesse ouvir. Talvez tudo fosse apenas uma ilusão. Mas, para ele, naquele momento, isso era tudo o que importava. Na mesinha ao lado da cama, havia uma pequena coleção de objetos que contava a história desses meses. O marca-páginas artesanal repousava dentro do livro de psicologia que ela carregava no dia do acidente. A caneta especial aguardava ao lado do diário de capa florida, ainda fechado, esperando suas futuras anotações. Um pequeno porta-retrato com a foto dela sorrindo no mercadinho dos pais completava o cenário. Comecei a frequentar aquele café perto do shopping onde você trabalhava, contou enquanto arrumava delicadamente o travesseiro. A senhora do caixa lembrou de você. Disse que você sempre pedia cappuccino com canela extra. Um sorriso suave brincou em seus lábios. Agora peço igual, tentando imaginar qual era a sensação que você tinha ao tomar. As enfermeiras observavam, enternecidas, como ele transformava cada procedimento de rotina em um momento especial. Quando precisava verificar os sinais vitais, aproveitava para contar sobre seu dia. Ao ajustar o soro, compartilhava histórias sobre os pequenos milagres que presenciava no hospital. Durante a troca de curativos, falava sobre os novos livros que havia comprado para ela. O inverno chegou, trazendo consigo noites mais longas e uma atmosfera acolhedora ao quarto 304. Gabriel ajustava cuidadosamente o aquecedor, certificando-se que a temperatura permanecesse agradável. Trouxe um cobertor novo hoje, murmurou enquanto estendia delicadamente sobre ela. É tão macio quanto aquele que sua mãe disse que você tinha em casa. Durante suas rondas noturnas, o quarto dela se tornará um porto seguro. Entre um atendimento e outro, encontrava paz ali, organizando os livros na mesinha, ajustando as cortinas, garantindo que tudo estivesse perfeito. O som constante dos monitores cardíacos se misturava ao dedilhar suave da chuva na janela, criando uma melodia que embalava suas confidências. Li mais um capítulo daquele livro de psicologia hoje, comentou enquanto verificava o soro. Suas anotações nas margens têm me ensinado tanto. Sua forma de ver o mundo, mesmo através dessas pequenas notas, é especial. Seus dedos roçaram levemente o braço dela ao ajeitar o sensor de oximetria. Às vezes me pego imaginando as conversas que teríamos sobre cada teoria. As enfermeiras do turno da noite já sabiam. Se procurassem pelo Dr. Moretti em seus momentos livres, o encontrariam ali, falando suavemente com ela enquanto realizava os procedimentos de rotina. Uma delas certa vez comentou como os sinais vitais de Isabela pareciam mais estáveis durante essas visitas, como se, mesmo em seu sono profundo, ela sentisse a presença dele. Foi numa tarde tranquila de outono que Gabriel notou a primeira mudança sutil. Enquanto lia mais um capítulo do livro de psicologia, o monitor cardíaco registrou uma leve alteração no ritmo. Seus olhos treinados perceberam a mudança quase imperceptível nos sinais vitais. Você está me ouvindo mais forte hoje, não é? Sussurrou, aproximando-se do leito. Os dedos dela, antes completamente imóveis, apresentaram um movimento suave, quase imperceptível. O coração de Gabriel acelerou, mas anos de experiência médica o fizeram manter a calma. Sabia que cada pequeno sinal era precioso, mas não deveria criar expectativas precipitadas. Nos dias seguintes, as mudanças foram se tornando mais frequentes. Durante suas leituras, notava pequenas alterações na respiração dela. Quando tocava música, os monitores mostravam variações sutis, como se ela estivesse reagindo às melodias que tanto amava. Foi enquanto arrumava o travesseiro,
que notou. As pálpebras dela tremeram levemente. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas havia algo diferente agora, algo mais consciente no movimento. A equipe médica intensificou o monitoramento, notando sinais crescentes de atividade cerebral. Gabriel, equilibrando sua experiência profissional com as emoções que cultivara durante aqueles meses, observava cada pequena mudança com um misto de esperança e cautela. E então, numa manhã iluminada pelo sol suave de outono, enquanto Gabriel organizava as orquídeas recém-trazidas, aconteceu. Os olhos de Isabela, aqueles olhos azuis que ele conhecia apenas por fotografias, começaram a se abrir lentamente. Isabela, chamou suavemente, aproximando-se com cuidado de quem teme quebrar um momento precioso. O coração batendo acelerado enquanto observava ela processar pela primeira vez o ambiente ao seu redor. Os olhos azuis de Isabela, ainda sensíveis à luz, piscaram algumas vezes tentando adaptar-se. Gabriel manteve-se em silêncio respeitoso, permitindo que ela reconhecesse aos poucos o ambiente ao seu redor. O quarto que ele tornará tão acolhedor durante aqueles meses era, para ela, uma descoberta completamente nova. Seus olhos vagaram lentamente pelo ambiente, as orquídeas no vaso de cristal, os livros organizados na mesinha, o pequeno rádio, até finalmente encontrarem os olhos azuis de Gabriel. Havia uma suave confusão em seu olhar, natural após tanto tempo, mas também algo mais, uma espécie de reconhecimento distante, como se sua voz, que a acompanhará por meses, tivesse deixado marcas em sua memória inconsciente. Olá, Isabela, disse ele suavemente. Sou o Dr. Gabriel Moretti. Sua voz, embora mantendo o tom profissional necessário, carregava a emoção contida de quem finalmente encontrava alguém que conhecia tão bem, mas que ao mesmo tempo era um completo mistério. Isabela tentou falar, mas sua garganta, há tanto tempo em desuso, não permitiu. Uma pequena ruga de frustração surgiu entre suas sobrancelhas, e Gabriel imediatamente reconheceu a expressão das fotos que seus pais haviam mostrado, aquele pequeno franzir de testa que ela fazia quando algo não saía como planejado. Não tente falar ainda, ele orientou gentilmente, pegando um pequeno copo com água. Vamos devagar. Com gestos precisos e delicados, ajudou-a a umedecer os lábios com pequenos goles d'água. Era a primeira vez que podia realmente cuidar dela em um momento de consciência, depois de tantos meses de cuidados silenciosos. Os olhos dela continuavam fixos nele, como se tentassem decifrar algo. Gabriel notou como eram ainda mais expressivos do que nas fotografias que memorizara. Havia ali uma profundidade que nenhuma imagem poderia capturar, uma vida que começava a despertar gradualmente. Você está no Hospital São Lucas, explicou com voz calma, mantendo-se profissional apesar do turbilhão de emoções em seu peito. Teve um acidente, mas agora está tudo bem. Seus pais já foram avisados e estão a caminho. As horas seguintes foram preenchidas com a chegada emocionada dos pais de Isabela. Dona Maria e Senhor José entraram apressados no quarto, lágrimas silenciosas escorrendo por seus rostos cansados. Gabriel afastou-se discretamente, dando espaço para o momento familiar, mas seu coração batia acelerado ao observar da porta a cena que tanto sonhara. Nos dias que se seguiram, Gabriel manteve uma distância profissional respeitosa, realizando apenas os procedimentos necessários. No entanto, não conseguia evitar notar cada pequeno progresso dela. O primeiro sussurro rouco, o movimento mais firme das mãos, o olhar cada vez mais atento ao ambiente ao seu redor. Como está se sentindo hoje? Perguntou durante uma visita médica matinal, uma semana após o despertar. Sua voz mantinha o tom profissional, embora seu coração acelerasse cada vez que os olhos dela encontravam os seus. Melhor, respondeu Isabela, sua voz ainda fraca, mas mais clara a cada dia. Seus olhos percorreram o quarto, detendo-se nas orquídeas frescas. São bonitas. São suas favoritas, respondeu automaticamente, para logo em seguida se corrigir.
sua mãe mencionou. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela, o primeiro que ele via pessoalmente, não apenas em fotografias. Era ainda mais encantador do que havia imaginado durante aqueles meses. Durante as sessões de fisioterapia, Gabriel encontrava pequenas desculpas para passar pelo quarto 304. Observava discretamente como ela se esforçava em cada exercício, demonstrando a mesma determinação que ele conhecera através das histórias de seus pais e das anotações em seus livros. Dr. Moretti, chamou ela um dia, sua voz já mais forte. A música romântica internacional. Era você quem colocava? O coração dele falhou uma batida. Sim, respondeu suavemente. Seus pais mencionaram que você gostava. Os olhos dela brilharam com algo que parecia reconhecimento. Durante o coma, eu acho que ouvia uma voz, alguém lendo. O coração de Gabriel acelerou com aquelas palavras, mas seu exterior manteve-se profissionalmente composto. Todas aquelas tardes lendo para ela, todos aqueles momentos compartilhados em silêncio, precisavam permanecer guardados em seu coração. Como médico responsável pelo seu caso, implementei algumas técnicas de estímulo, explicou ele, controlando a emoção em sua voz enquanto ajustava o monitor cardíaco. Seus dedos tremeram levemente ao tocar o aparelho, imperceptível para ela, mas revelador de seus sentimentos contidos. Eram livros de psicologia, ela comentou suavemente, seus olhos percorrendo a pequena coleção na mesinha ao lado. Livros que ele havia escolhido cuidadosamente, cada um deles carregando memórias de tardes inteiras dedicadas a ela, embora isso precisasse permanecer em segredo. Sim, ele concordou, mantendo o tom profissional enquanto seu coração gritava para contar sobre cada momento especial, cada descoberta sobre ela através daquelas páginas. Seus pais mencionaram seu interesse pela área. Conteúdo familiar pode ser mais efetivo para a estimulação cognitiva. Enquanto anotava os sinais vitais no prontuário, Gabriel lutava para manter a compostura profissional. Como contar que conhecia cada anotação dela naqueles livros de cor? Que havia decorado cada teoria que ela sublinhara, imaginando as discussões que teriam um dia. Durante as visitas médicas rotineiras, Isabela começou a notar pequenos detalhes sobre o Dr. Gabriel que antes passavam despercebidos. A forma gentil como ele tratava as enfermeiras, o sorriso paciente que oferecia aos pacientes idosos no corredor, como seus olhos azuis ganhavam um brilho especial quando falava sobre casos bem-sucedidos. A fisioterapia está progredindo bem, ele comentou numa manhã, verificando suas anotações. Isabela percebeu como ele mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava, um gesto que agora ela guardava secretamente observar. Dr. Moretti, ela chamou, ajeitando-se na cama, aquele livro sobre Jung que o senhor comentou outro dia. Fez uma pausa, reunindo coragem. Será que poderia me emprestar? Gostaria de ver suas anotações nas margens. O coração de Gabriel acelerou com o pedido. Aquele livro continha tanto de seus pensamentos sobre ela, mas manteve a compostura profissional. Claro, trago na próxima visita. Nos dias que se seguiram, Isabela se pegava contando as horas entre as visitas médicas. Dizia a si mesma que era apenas interesse profissional, curiosidade sobre as teorias que ele conhecia tão bem. Mas havia algo mais. Algo que ela ainda não estava pronta para admitir. A senhora do quarto 308 me contou que o senhor lê histórias para o netinho dela todas as tardes. Comentou casualmente durante um check-up, observando como as mãos dele eram firmes e gentis ao mesmo tempo enquanto verificava sua pressão. Gabriel sorriu, sem saber que aquele sorriso tinha começado a provocar pequenos sobressaltos no coração dela. Acredito que conexão humana é parte importante do tratamento, respondeu profissionalmente, embora seu próprio coração desse um salto ao notar o interesse dela em suas ações. Com o avanço da recuperação, Isabela começou a fazer pequenas caminhadas pelo corredor do hospital. Era curioso, pensava ela,
como seus olhos sempre procuravam instintivamente por um certo jaleco branco entre os muitos que passavam. Bom dia, Dr. Moretti, ela o cumprimentou numa manhã, enquanto praticava seus exercícios de caminhada apoiada na fisioterapeuta. Notou como ele ajeitou rapidamente os cabelos loiros antes de se virar, um gesto que inexplicavelmente a fez sorrir. Bom dia, Isabela. Vejo que está progredindo bem, ele respondeu profissionalmente, embora seu coração disparasse ao vê-la mais forte a cada dia. Como está se sentindo com os novos exercícios? Melhor, ela respondeu. Então, no impulso, li suas anotações sobre comportamento cognitivo naquele livro que me emprestou. Suas observações são interessantes. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Aquelas anotações continham tanto do que ele pensava sobre ela, mas manteve o tom profissional. É uma área fascinante. Vejo que também tem interesse pelo tema. Nas sessões de fisioterapia, Isabela começou a usar o tempo para refletir sobre essas novas sensações. Porque ficava mais ansiosa nos dias em que sabia que ele faria a ronda. Porque seu coração acelerava um pouco quando ouvia a voz dele no corredor. Sabe, Clara, comentou com a fisioterapeuta numa tarde, é estranho como algumas pessoas têm o dom de fazer você se sentir segura. Suas bochechas coraram levemente ao perceber o que havia dito. O que ela não sabia era que Gabriel, do outro lado do corredor, precisava se conter para não passar mais vezes que o necessário por ali, apenas para vê-la progredindo em sua recuperação, guardando para si o orgulho e a admiração que sentia por sua determinação. Li mais um capítulo ontem à noite. Ela mencionou durante uma visita médica, seus olhos encontrando os dele por um momento mais longo que o normal. Suas anotações. É como se você realmente entendesse o que penso sobre psicologia. A pequena área de convivência do hospital tornou-se o lugar favorito de Isabela para suas leituras. De alguma forma, ela havia descoberto que Gabriel costumava passar por ali durante suas rondas da tarde. Coincidência, dizia a si mesma, embora seu coração soubesse a verdade. Mais um livro de Jung? Gabriel perguntou numa tarde, notando o volume em suas mãos. Permitiu-se uma breve pausa em sua ronda, mantendo uma distância profissional apropriada. Sim, ela respondeu, sentindo aquele agora familiar calor no peito quando ele estava por perto. Encontrei mais algumas das suas anotações. Você tem uma visão única sobre a teoria dos arquétipos. Gabriel conteve um sorriso ao lembrar que havia escrito aquelas notas pensando nela, em como sua história tinha tocado sua vida de forma tão profunda. É uma perspectiva desenvolvida através da prática clínica, respondeu diplomaticamente. As enfermeiras começaram a notar como Isabela se arrumava um pouco mais nos dias de visita médica. O coque simples deu lugar a tranças delicadas, um pequeno brilho labial apareceu, detalhes sutis que não passaram despercebidos pela equipe. Dr. Moretti, ela chamou um dia, reunindo coragem, quando eu receber alta. Seria muito inadequado se eu quisesse discutir mais sobre psicologia? De uma forma mais acadêmica. O coração de Gabriel acelerou, mas sua voz permaneceu controlada. Existem diversos grupos de estudo no hospital. Posso te passar algumas referências. Ah, ela respondeu, tentando esconder a ponta de desapontamento. Claro, grupos de estudo seriam interessantes. O que Isabela não percebeu foi como os dedos dele apertaram levemente a prancheta ao responder, como seus olhos azuis brilharam com uma emoção contida, como ele precisou de toda sua força de vontade para manter o profissionalismo. Gabriel a avistou de longe e precisou de alguns segundos para recompor sua postura profissional. A transformação dela era visível, não apenas a recuperação física, mas uma energia diferente que agora emanava dela. Aproximou-se mantendo o controle estudado de sempre, embora seu coração batesse num ritmo que nenhum monitor cardíaco poderia disfarçar. Boa tarde, Isabela. Sua voz saiu involuntariamente mais grave que o normal.
Como está se sentindo hoje? Bem melhor, Dr. Moretti, ela respondeu, e o modo como pronunciou seu nome causou um arrepio que ele habilmente escondeu. Quando ele se aproximou para verificar sua pressão, ela sentiu o perfume suave da sua colônia, uma fragrância que agora povoava secretamente seus pensamentos. O toque profissional das mãos dele em seu pulso, um procedimento que já havia sido realizado centenas de vezes, agora parecia carregar uma eletricidade diferente. Isabela notou como os dedos dele eram firmes e gentis ao mesmo tempo, como sua proximidade fazia o ar parecer mais rarefeito. Sua pressão está... Ele fez uma pausa quase imperceptível ao notar o leve rubor que subiu pelo pescoço dela. Normal. Os exames finais mostram uma recuperação excelente, Gabriel comentou, sua voz controlada enquanto analisava os resultados, embora seus olhos ocasionalmente se desviassem para ela. O vestido azul claro que ela usava realçava seus olhos de uma maneira que o fazia perder momentaneamente o fio de seus pensamentos profissionais. Isabela ajeitou-se na poltrona da área de convivência, e o movimento fez com que uma mecha de cabelo caísse sobre seu rosto. Por um breve instante, os dedos de Gabriel formigaram com o desejo contido de ajeitá-la. Então, ela começou, sua voz suave carregando uma nota de expectativa. Isso significa que em breve terei alta? A perspectiva, que deveria trazer apenas alegria, vinha acompanhada de uma pontada de apreensão. A ideia de não vê-lo todos os dias causava um aperto inexplicável em seu peito. Sim, ele respondeu, e foi preciso todo o seu autocontrole para manter o tom profissional. Mais alguns dias de observação e... fez uma pausa, permitindo-se um breve momento de vulnerabilidade. O hospital vai parecer diferente sem suas leituras na área de convivência. O rubor que tingiu as bochechas dela foi instantâneo, e Gabriel teve que desviar o olhar, focando-se nos papéis em suas mãos. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas. Dr. Moretti, ela chamou, e o tremor sutil em sua voz fez o coração dele acelerar. Eu estive pensando sobre aqueles grupos de estudo que mencionou. Na véspera da alta, o hospital parecia diferente. Cada corredor por onde Isabela passava carregava memórias dos últimos meses. A área de convivência, agora banhada pelo sol do fim de tarde, era onde ela mais sentia o peso da despedida próxima. Gabriel a encontrou ali, sentada em sua poltrona habitual, um livro de psicologia em seu colo. O vestido rosa claro que usava, um presente de sua mãe para o dia da alta, fazia sua pele parecer ainda mais delicada. Ele precisou respirar fundo antes de se aproximar, lembrando a si mesmo seu papel profissional. Últimos exames, anunciou, sua voz controlada, embora seus olhos traíssem uma emoção mais profunda ao notar como ela havia prendido o cabelo num coque elegante, deixando algumas mechas soltas que emolduravam seu rosto. Dr. Moretti, ela respondeu, e o tremor quase imperceptível em sua voz não passou despercebido a ele. Quando se levantou, o livro escorregou de seu colo. Ambos se abaixaram para pegá-lo ao mesmo tempo, seus dedos se tocando levemente sobre a capa. O momento durou apenas um segundo, mas foi suficiente para que o ar entre eles parecesse carregado de eletricidade. Gabriel se recuperou primeiro, seu profissionalismo como um escudo necessário. Vamos fazer a última checagem, sugeriu, sua voz mais rouca que o normal, indicando o caminho para a sala de exames. Durante o procedimento, o silêncio entre eles estava repleto de palavras não ditas. O toque dele, mesmo através do estetoscópio, parecia queimar a pele dela. Isabela percebeu que nunca havia notado antes como seus cílios eram longos quando ele se concentrava nas anotações. Seus batimentos estão um pouco acelerados, Gabriel comentou suavemente, o estetoscópio ainda em suas mãos. O perfume suave dela, uma fragrância floral delicada que sua mãe trouxera junto com o vestido novo, estava testando severamente seu autocontrole profissional. Deve ser a ansiedade pela alta, Isabela respondeu num sussurro,
consciente demais da proximidade dele enquanto realizava o exame. Suas mãos grandes e gentis ajustando o aparelho em suas costas faziam sua pele arrepiar sob o tecido leve do vestido. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de suas respirações e o ruído distante do hospital. Gabriel se moveu para fazer as anotações finais, seu jaleco roçando levemente no braço dela ao se afastar. Isabela fechou os olhos por um momento, gravando na memória a sensação. As palestras, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente, começam na próxima semana, então? Terça-feira, ele respondeu, e por um momento seu tom profissional vacilou. Às 19 horas, no auditório principal. Seus olhos encontraram os dela através do reflexo da janela, e algo no azul profundo de seu olhar fez o coração dela falhar uma batida. Acho que... Ela hesitou, virando-se para encará-lo. Vou precisar de mais orientação sobre psicologia comportamental. Agora que não serei mais sua paciente. Gabriel pareceu absorver o peso daquelas palavras. Agora que não serei mais sua paciente. E por um breve momento sua máscara profissional tremulou. Seus dedos apertaram levemente a caneta que segurava, um gesto que não passou despercebido por Isabela. A ética médica, ele começou, sua voz mais baixa que o normal, exige um período após a alta antes de qualquer. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras, outro tipo de relação profissional. O rubor que subiu pelo pescoço de Isabela não tinha nada a ver com a temperatura amena do consultório. E quanto tempo seria esse período? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Antes que ele pudesse responder, uma enfermeira entrou com os últimos documentos da alta. O momento se quebrou, mas a tensão permaneceu no ar, densa e palpável. Seus últimos exames estão perfeitos. Gabriel retomou o tom profissional, embora seus olhos traíssem uma intensidade diferente ao entregar os papéis. Seus dedos roçaram levemente nos dela durante a entrega, um toque tão breve quanto significativo. 30 dias, ele acrescentou suavemente, quase como um segredo entre eles. O período recomendado é de 30 dias. Isabela sentiu, seu coração batendo num ritmo que nenhum monitor cardíaco precisava registrar agora. Amanhã ela deixaria o hospital, mas algo lhe dizia que sua história com o Dr. Gabriel Moretti estava longe de terminar. A manhã da alta chegou com uma luminosidade diferente. Isabela terminou de arrumar suas coisas, cada objeto carregando memórias dos últimos meses, os livros de psicologia com anotações dele nas margens, o último vaso de orquídeas ainda fresco na janela, o caderno onde começara a fazer suas próprias anotações sobre as teorias que discutiam. Vestiu-se com cuidado especial, um vestido azul claro que sua mãe trouxera, o cabelo solto caindo em ondas suaves pelos ombros. Suas mãos tremiam levemente enquanto aplicava um pouco de brilho nos lábios, algo que não fazia desde o acidente. Gabriel fez sua última visita oficial como médico responsável. Ao entrar no quarto, precisou de alguns segundos para recuperar sua compostura profissional. Ela estava de pé junto à janela, a luz da manhã criando um halo dourado em seus cabelos. Seus documentos de alta estão prontos, ele disse, sua voz mantendo o tom médico, embora seus olhos revelassem muito mais. Precisarei apenas de sua assinatura em alguns formulários. Enquanto ela assinava os papéis na pequena mesa do quarto, ele não pôde evitar notar como suas mãos eram delicadas sobre o papel, como uma mecha de cabelo caía sobre seu rosto concentrado, como o perfume suave dela preenchia o ambiente que logo estaria vazio. Dr. Moretti, ela disse ao terminar, levantando os olhos para encontrar os dele. As palestras de terça-feira. Que horas disse que começam mesmo? 19 horas, ele respondeu, e então, num impulso controlado, acrescentou, o auditório principal fica próximo à entrada principal, não muito longe da cafeteria. O significado implícito não passou despercebido. A cafeteria do hospital, um território neutro, fora do ambiente médico-paciente, mas ainda familiar.
A cafeteria serve um ótimo cappuccino, Gabriel comentou casualmente, embora seu coração batesse acelerado ao sugerir veladamente um encontro futuro. Muitos alunos chegam mais cedo para as palestras e aproveitam para revisar o material lá. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Isabela, seus olhos brilhando com entendimento. Sempre gostei de chegar com antecedência para estudar, respondeu suavemente. Os pais de Isabela chegaram para buscá-la, trazendo consigo a movimentação natural de uma alta hospitalar. Gabriel manteve-se profissionalmente distante enquanto a família organizava as últimas coisas, embora seus olhos continuassem encontrando os dela em momentos furtivos. Dr. Moretti, Dona Maria se aproximou com lágrimas nos olhos. Como poderemos agradecer por tudo? Apenas cumpri meu dever, ele respondeu diplomaticamente, aunque seu coração quisesse dizer muito mais ao ver Isabela colocando a bolsa no ombro, pronta para partir. Os últimos cuidados e recomendações estão todos anotados aqui, ele disse, entregando uma pasta a Isabela. Seus dedos se tocaram brevemente durante a entrega, enviando uma corrente elétrica por ambos. Quando ela abriu a pasta mais tarde, em casa, encontraria não apenas as recomendações médicas, mas também um pequeno cartão com cronograma detalhado das palestras, e discretamente anotado no verso, o horário em que ele costumava tomar seu café antes das aulas. No corredor do hospital, enquanto a família seguia à frente com as enfermeiras finalizando os procedimentos de alta, Isabela diminuiu levemente seus passos. Gabriel, ainda os acompanhando como médico responsável, naturalmente ajustou seu ritmo ao dela. 30 dias parecem muito tempo, ela sussurrou, tão baixo que apenas ele poderia ouvir, seus olhos fixos no caminho à frente. Cada minuto será respeitado, ele respondeu no mesmo tom, seu profissionalismo mascarando a emoção em sua voz. Como médico, preciso garantir sua total recuperação. Isabela sentiu seu coração acelerar ao notar a ênfase sutil em como médico. Palavras que agora carregavam a promessa do que poderia existir depois, quando esse título não mais definisse a relação entre eles. Ao chegarem ao saguão principal, ela parou por um momento, ajeitando a alça da bolsa no ombro, um gesto casual que lhe deu alguns segundos a mais na presença dele. Às terças-feiras, Gabriel comentou, mantendo o tom profissional enquanto seus olhos transmitiam muito mais, são particularmente tranquilas na cafeteria. Por volta das 18 horas. O rubor suave que tingiu as bochechas dela foi sua única resposta, junto com um pequeno sorriso que guardava todas as palavras que ainda não podiam ser ditas. Os 30 dias que se seguiram pareciam se arrastar com uma lentidão proposital. Isabela ocupava seus dias reorganizando sua vida, ajudando no mercadinho dos pais nas manhãs, retomando seus estudos de psicologia nas tardes, e contando, secretamente, os dias que faltavam para a primeira palestra. Finalmente, numa terça-feira particularmente agradável, ela atravessou as portas do hospital pela primeira vez não como paciente. 18 horas em ponto. Seu coração acelerou ao avistar a cafeteria, suas mãos ajeitando nervosamente o vestido azul claro que escolhera com tanto cuidado. O aroma de café preenchia o ambiente quando ela entrou. Seus olhos encontraram Gabriel imediatamente, sem o jaleco branco, vestindo uma camisa social azul escura que o fazia parecer diferente, mais acessível. Ele estava sentado numa mesa discreta, um livro de psicologia aberto à sua frente. Boa noite, ela disse suavemente, aproximando-se. Este lugar está ocupado. O sorriso dele iluminou seu rosto de uma maneira que ela nunca tinha visto durante os meses no hospital. Estava aguardando para uma aluna muito interessada em psicologia comportamental. Era o início de algo novo, não mais médico e paciente, mas 2 estudantes de psicologia compartilhando teorias e descobertas. Uma amizade nascendo naturalmente, construída sobre o respeito mútuo e interesses em comum. As terças-feiras na cafeteria do hospital antes das palestras se tornaram um ritual especial, mas era nos corredores do shopping onde o destino parecia conspirar a favor deles.
Isabela havia retomado seu trabalho como vendedora na loja de roupas, e de alguma forma, Gabriel começou a descobrir que precisava renovar seu guarda-roupa com frequência. "Procuro uma camisa social", ele disse numa tarde, entrando na loja com um sorriso discreto ao vê-la organizando uma arara de roupas. "Algo em azul, talvez?" "Azul combina com seus olhos", Isabela respondeu naturalmente, antes de corar ao perceber o que havia dito. "Quer dizer, temos várias opções nessa cor." Durante seus intervalos de almoço, ela ocasionalmente o encontrava na praça de alimentação. Que coincidência, ele sempre dizia, embora ambos soubessem que ele havia decorado seus horários. "Está me seguindo, Dr. Moretti?" Ela brincou um dia, sentando-se com sua xícara de café. "Apenas garantindo que minha ex-paciente está se alimentando bem", ele respondeu com um sorriso, deslizando em sua direção um muffin de chocolate que por acaso havia comprado extra. Nos seus dias de folga, quando ajudava no mercadinho dos pais, às vezes o via passando pela rua, como se seu caminho para o hospital coincidentemente passasse por ali todos os dias. Os dias no shopping ganharam uma nova cor com as visitas casuais de Gabriel. Ele havia desenvolvido um talento especial para aparecer exatamente nos momentos certos, quando a loja estava mais tranquila, quando ela estava prestes a fazer seu intervalo. "Preciso de ajuda com esta gravata", ele disse numa tarde particularmente quieta, segurando duas opções com uma expressão propositalmente confusa. "Qual combina melhor?" Isabela sorriu, aproximando-se. O perfume suave dela fez o coração dele acelerar quando ela pegou as gravatas para analisar melhor. "Esta aqui", disse, levantando um azul marinho, "combina com seus olhos." Dessa vez, não corou ao dizer isso. Durante seus intervalos na praça de alimentação, as conversas fluíam naturalmente, misturando teorias de psicologia com histórias pessoais. Era curioso, pensava ela, como ele sempre aparecia exatamente às 14 horas, seu horário de pausa, com 2 xícaras de café na bandeja. "Preciso da sua opinião profissional", ela brincou um dia, enquanto ele se sentava com os cafés. "O que a psicologia diz sobre pessoas que coincidentemente aparecem no mesmo lugar todo dia?" O sorriso dele em resposta fez seu coração dar um salto. "Bem, como profissional", ele respondeu, seus olhos brilhando, "diria que é um padrão comportamental interessante que merece um estudo mais aprofundado." As semanas foram passando, e com elas, a amizade entre Gabriel e Isabela se aprofundava. As palestras de terça-feira já haviam terminado há tempo, mas eles mantiveram o hábito de se encontrar na cafeteria do hospital. "Engraçado", Isabela comentou numa tarde, brincando com a colher de seu cappuccino, "como este lugar parece diferente agora." Seus olhos percorreram o ambiente, recordando os dias em que via o hospital apenas como paciente. Gabriel a observava com intensidade contida, memórias dos meses de coma atravessando seus pensamentos. Quantas vezes havia imaginado este momento? Ela ali, vibrante, sorrindo, vivendo. O peso desse segredo, de todo o amor guardado desde então, começava a ficar mais difícil de carregar. No shopping, suas visitas se tornaram tão frequentes que as outras vendedoras já sorriam discretamente quando o viam chegar. "Dr. Moretti", brincavam, "a seção de camisas sociais é por ali." Num sábado particularmente movimentado, ele a esperou pacientemente até o fim de seu turno. "Pensei em irmos até aquela nova cafeteria no centro", sugeriu casualmente, embora seu coração batesse acelerado. "Dizem que o pôr do sol visto de lá é especial." O rubor nas bochechas dela e o sim sussurrado fizeram algo dentro dele despertar. Talvez fosse hora de finalmente contar toda a verdade. A cafeteria escolhida ficava no último andar de um prédio histórico no centro da cidade. Enquanto subiam de elevador, Gabriel sentia o peso do momento. Hoje seria diferente. O sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Isabela estava especialmente bonita naquela tarde.
Havia trocado o uniforme da loja por um vestido azul claro. Seus cabelos loiros soltos emoldurando o rosto de uma maneira que fez o coração dele falhar uma batida. Ela parecia nervosa também, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Reservei uma mesa específica, ele disse, guiando-a até um canto mais reservado da varanda. A vista da cidade se estendia diante deles, o pôr do sol criando uma atmosfera quase mágica. É lindo, ela sussurrou, seus olhos brilhando ao contemplar a paisagem. Isabela, Gabriel começou, sua voz mais grave que o normal. Escolhi este lugar por um motivo. Fez uma pausa, reunindo coragem. Lembra-se dos dias no hospital, quando eu lia para você sobre como a luz do entardecer entrava pela janela. Ela voltou seu olhar para ele, surpresa com a menção daquele período. Há algo que preciso te contar, ele continuou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ela podia ouvir. Algo sobre aqueles meses, sobre como cada pôr do sol que eu descrevia para você mudou minha vida para sempre. Durante aqueles meses, Gabriel continuou, seus olhos azuis fixos nos dela, eu desenvolvi um hábito. Todo fim de tarde, após minhas rondas, ia até seu quarto para descrever como o sol se punha. Contava cada detalhe das cores no céu, imaginando como seria ver você abrir os olhos para contemplá-las pessoalmente. Isabela ouvia em silêncio, seu coração batendo acelerado. A xícara de café entre suas mãos tremeu levemente. No início, era apenas um médico cumprindo seu dever, ele prosseguiu, sua voz carregada de emoção contida. Mas então comecei a conhecer você através das histórias dos seus pais, das suas anotações nos livros, dos pequenos detalhes que eles compartilhavam. E algo mudou. O sol continuava seu caminho descendente, banhando-os numa luz dourada que parecia suspender o tempo. Cada página que você havia sublinhado, cada comentário nas margens dos seus livros de psicologia, eles me mostravam uma pessoa extraordinária. Alguém que se importava profundamente com os outros, que sonhava em fazer diferença no mundo. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e sem perceber, me vi completamente apaixonado por alguém que ainda não tinha aberto os olhos. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela, mas ela não ousava interrompê-lo. Quando você acordou, sua voz tremeu levemente. Tive que esconder tudo isso. Era seu médico. Precisava manter o profissionalismo. Mas cada vez que você sorria, cada vez que discutia teorias com aquele brilho nos olhos, era exatamente como eu havia imaginado durante aqueles meses de espera. Gabriel, Isabela sussurrou, percebendo agora uma dimensão completamente nova em tudo. Você me disse que lia os livros como técnica médica, que era parte do tratamento. Seus olhos encontraram os dele com uma nova compreensão. Mas não era só isso. Era cada visita, cada leitura. Não era apenas protocolo médico. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto a verdade a atingia. Aquele cuidado extraordinário que todos comentavam, a dedicação que ia além do dever profissional, o jeito como ele parecia conhecê-la tão profundamente desde o início. Todo esse tempo, ela continuou suavemente, você carregou esse sentimento sozinho. Manteve o profissionalismo, respeitou os limites, esperou o tempo certo. Cada gesto seu tinha um significado mais profundo. Isabela continuou, sua voz embargada pela emoção da descoberta. Quando você dizia que era protocolo médico, quando explicava cada procedimento de forma tão profissional, você estava protegendo não só sua ética, mas também seu coração. Gabriel apertou levemente a mão dela sobre a mesa, seus olhos azuis brilhando com emoção contida por tanto tempo. Durante o coma, Isabela falou com voz embargada, em meio àquela escuridão total, havia uma voz, sua voz. Era como uma luz que me guiava, que me mantinha conectada com o mundo. Por isso todas essas coincidências depois. Ela soltou uma risada suave, emocionada. Você aparecer no shopping sempre no meu horário de intervalo.
precisar de tantas camisas novas. Não era só amizade se desenvolvendo, era você ainda cuidando de mim, ainda me amando, mas de uma forma diferente. O sol lançava seus últimos raios sobre eles, o céu agora pintado em tons de rosa e dourado, como tantos entardeceres que ele havia descrito para ela durante o coma. Quando acordei e ouvi você pela primeira vez conscientemente, meu coração reconheceu. Era a voz que tinha sido minha companhia nas trevas, que lia para mim, que descrevia os pores do sol. Agora entendo por que me senti tão segura com você desde o início, porque sua presença sempre me trouxe tanta paz. Meu coração já conhecia o seu, mesmo antes de eu saber. Suas lágrimas agora corriam livremente. E descobrir que você não era apenas uma voz na escuridão, mas alguém que verdadeiramente me amava durante todo aquele tempo. Como não amar alguém que trouxe luz para minha escuridão, que me manteve viva com suas palavras, que esperou pacientemente até poder me dizer tudo isso? O último raio de sol tocava o horizonte quando Gabriel finalmente encontrou sua voz, embargada pela emoção. Cada dia no hospital, ele disse suavemente, seus olhos nunca deixando os dela, eu descrevia o pôr do sol para você, imaginando como seria compartilhar um momento assim, de verdade. Sua mão livre tocou delicadamente o rosto dela, enxugando uma lágrima. E agora, aqui estamos nós, sob o mesmo céu dourado que eu tanto tentei pintar com palavras. Isabela inclinou levemente o rosto em direção ao toque dele, um gesto tão natural quanto inevitável. O contato, antes sempre limitado pelo profissionalismo, agora carregava toda a ternura guardada por tanto tempo. Durante todos aqueles meses, ele continuou, sua voz quase um sussurro, eu sonhei com o azul dos seus olhos, que só conhecia por fotos. E quando você finalmente os abriu? Ele fez uma pausa, dominado pela emoção. Era mais bonito do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Gabriel, ela sussurrou seu nome como uma prece, todo o seu amor transbordando naquelas 2 sílabas. O espaço entre eles diminuiu naturalmente, como se seus corações finalmente pudessem seguir o caminho que há tanto tempo desejavam. O primeiro beijo deles foi suave, delicado, carregando todo o amor que havia crescido no silêncio e florescido na espera. Quando seus lábios finalmente se encontraram, o mundo pareceu parar. Foi um beijo delicado, quase reverente, como se Gabriel ainda temesse que ela fosse tão frágil quanto naqueles dias de hospital. Seus dedos tremiam levemente ao tocarem a face dela, memórias de tantas vezes que desejou fazer este mesmo gesto enquanto ela dormia. Isabela sentiu seu coração acelerar com o toque suave dos lábios dele nos seus. O perfume discreto da colônia dele, que antes só sentia durante as consultas ou encontros casuais, agora envolvia completamente. Suas mãos, antes sempre contidas, encontraram caminho até o peito dele, sentindo seu coração bater tão acelerado quanto seu próprio. O beijo aprofundou-se naturalmente, como se seus corações ditassem o ritmo. Os dedos de Gabriel entrelaçaram-se nos cabelos dourados dela, aqueles mesmos fios que tantas vezes havia ajeitado delicadamente no travesseiro do hospital. Isabela suspirou contra seus lábios, um som suave que fez todo o seu corpo estremecer. O mundo ao redor deles desapareceu, não havia mais cafeteria, não havia mais pessoas, apenas o céu pintado em tons de rosa e dourado como testemunha silencioso daquele momento. O beijo tinha gosto de café e de promessas, de tempo perdido e de futuro encontrado. Quando finalmente se separaram, ofegantes, suas testas permaneceram coladas. Os olhos azuis de ambos se encontraram, agora mais brilhantes com lágrimas de alegria contida. O polegar de Gabriel acariciava suavemente a bochecha dela, como se ainda não acreditasse que podia tocá-la assim. Eu te amo, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Desde a primeira vez que te vi naquela manhã no hospital. Mesmo inconsciente, havia algo em você que me tocou profundamente. Seus dedos tremiam levemente ao tocarem o rosto dela,
Anos de sentimentos contidos finalmente encontrando expressão. E cada dia que passava, cada história que seus pais contavam sobre você, cada anotação que descobria nos seus livros, só confirmavam o que meu coração já sabia desde aquele primeiro momento. O céu do entardecer parecia abraçar o momento com seus tons rosados e dourados. Isabela sentia seu coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. A confissão dele, tão pura e profunda, fez com que todas as peças finalmente se encaixassem em seu coração. Gabriel, ela sussurrou seu nome como uma carícia, lágrimas de felicidade deslizando por suas bochechas. Suas mãos pequenas encontraram o rosto dele, sentindo pela primeira vez a liberdade de tocá-lo como tanto desejara nas últimas semanas. O segundo beijo foi diferente do primeiro. Se antes havia a suavidade da descoberta, agora havia a certeza do amor correspondido. Os lábios dele encontraram os dela com toda a ternura guardada por meses, suas mãos grandes e gentis, aquelas mesmas mãos que haviam cuidado dela por tanto tempo, agora envolviam com carinho. Isabela sentiu-se derreter no abraço dele, seu corpo respondendo naturalmente à proximidade que tanto ansiaram. O perfume suave da colônia dele, que antes só sentia em rápidos momentos no shopping ou na cafeteria do hospital, agora envolvia por completo. Gabriel a beijava como se quisesse compensar cada momento de espera, cada desejo contido, cada palavra não dita durante aqueles meses. Seus dedos se perderam nos cabelos dourados dela, realizando finalmente o desejo de tantas manhãs no hospital, quando apenas podia observá-la de longe. Quando se separaram, ofegantes, o mundo ao redor parecia ter desaparecido. Só existiam eles dois, seus corações batendo no mesmo ritmo, suas respirações se mesclando no pequeno espaço entre seus rostos. Eu também te amo, Gabriel, Isabela sussurrou contra os lábios dele, afastando-se apenas o suficiente para que seus olhos se encontrassem. Acho que uma parte de mim já te amava mesmo durante o coma. Aquela voz que me guiava na escuridão, que me fazia sentir segura, que me mantinha viva. Suas mãos tremiam levemente enquanto acariciavam o rosto dele. E depois, cada encontro casual no shopping, cada café compartilhado. Meu coração acelerava só de ouvir seus passos no corredor da loja. Eu inventava desculpas para ficar mais tempo mostrando as camisas, só para ter mais alguns minutos com você. Lágrimas de felicidade brilhavam em seus olhos azuis. Agora entendo porque me sentia tão completa perto de você, porque sua presença sempre me trazia tanta paz. Não era só gratidão pelo médico que cuidou de mim, era amor pelo homem maravilhoso que você é. Sua voz estava embargada de emoção quando continuou. Você não foi apenas minha luz na escuridão do coma, Gabriel. Você é minha luz todos os dias, em cada pequeno gesto, em cada sorriso discreto, em cada olhar. Gabriel a puxou delicadamente para mais perto. Suas mãos grandes emoldurando o rosto delicado dela com infinita ternura. O resto do mundo parecia ter desaparecido. Não havia mais cafeteria, não havia mais pessoas, apenas eles dois sob o céu que se tingia dos tons mais românticos do entardecer. Você não imagina, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Quantas vezes sonhei em poder te beijar assim? Quantas vezes imaginei como seria ouvir você dizer que me ama? Isabela se aconchegou mais no toque dele, seu corpo respondendo naturalmente como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Agora posso dizer sempre, ela murmurou, seus olhos brilhando de amor. Eu te amo, Gabriel. E vou repetir isso todos os dias para compensar cada momento que não pude dizer. O beijo que seguiu foi ainda mais profundo que os anteriores, carregando não apenas o amor do presente, mas todas as promessas do futuro. Os dedos dela se entrelaçaram nos cabelos da nuca dele, enquanto os braços de Gabriel a envolviam como se nunca mais quisesse deixá-la partir. Quando seus lábios se separaram, mas mantendo seus rostos próximos, Gabriel sorriu aquele sorriso que ela tanto amava, o que fazia seus olhos azuis brilharem de uma forma especial.
Sabe o que isso significa? Ele perguntou suavemente, seu polegar acariciando a bochecha dela. O quê? Isabela respondeu, perdida no azul profundo do olhar dele. Que agora posso finalmente te convidar para um jantar de verdade. Ele sorriu. Não mais coincidências no shopping. Não mais desculpas de comprar camisas. Os meses que se seguiram passaram como um sonho. O primeiro jantar oficial deles aconteceu em um restaurante romântico com vista para a cidade. Gabriel, sem mais precisar disfarçar seus sentimentos, havia pensado em cada detalhe, desde as orquídeas na mesa até a música suave ao fundo. Foi naquela noite, sob a luz de velas que realçavam o dourado dos cabelos dela, que ele fez o pedido de namoro. Não quero mais coincidências ou encontros casuais, ele disse, segurando as mãos dela sobre a mesa. Quero poder te amar abertamente, todos os dias. A notícia do namoro correu rapidamente. No hospital, as enfermeiras sorriam cúmplices. Elas sempre souberam, diziam. No shopping, as colegas de trabalho de Isabela comemoraram o final feliz da história do médico que precisava de tantas camisas novas. 6 meses depois, durante um piquenique no parque onde Isabela costumava passar em seu caminho para o trabalho, Gabriel a surpreendeu. Entre orquídeas, as flores que marcaram toda a história deles, e sob o mesmo céu dourado que tantas vezes descrevera para ela no hospital, ele se ajoelhou. Casa comigo? Perguntou, apresentando um anel delicado que combinava perfeitamente com ela. Quero passar o resto da minha vida te amando, não mais em silêncio, mas gritando para o mundo todo ouvir. As lágrimas de felicidade de Isabela foram sua resposta, junto com o sim mais emocionado que já pronunciara. O casamento foi realizado numa tarde dourada de primavera. A pequena capela estava decorada com orquídeas brancas, as mesmas flores que haviam testemunhado tantos momentos importantes da história deles. O corredor por onde Isabela caminharia até o altar estava salpicado de pétalas que brilhavam sob a luz que atravessava os vitrais. Quando as portas se abriram e Gabriel a viu, seu coração parou por um momento. Isabela estava deslumbrante em seu vestido branco, os cabelos dourados delicadamente presos com pequenas flores. Seus olhos azuis brilhavam com lágrimas de felicidade enquanto ela caminhava em sua direção, conduzida por seu pai. Durante os votos, não havia um olho seco na capela. Gabriel começou. Em uma manhã comum no hospital, o destino me presenteou com o maior amor da minha vida. Te amei primeiro em silêncio, depois em sussurros, e agora prometo te amar em voz alta por todos os dias da nossa vida. Isabela, com voz embargada pela emoção, respondeu, você foi minha luz na escuridão, minha voz guia quando estava perdida. O amor que começou nos corredores de um hospital floresceu no mais belo dos romances. Prometo te amar com a mesma intensidade com que você me amou, mesmo quando eu não podia responder. A festa que seguiu foi uma celebração de amor e alegria. O primeiro momento deles como marido e mulher foi uma dança suave ao som da mesma música que Gabriel costumava tocar no quarto de hospital. Seus corpos se moviam em perfeita sintonia, como se tivessem esperado a vida toda por este momento. Na lua de mel, em uma praia paradisíaca, eles finalmente tiveram seu momento mais íntimo e especial. O quarto estava iluminado apenas pela luz do luar que entrava pela varanda, o som das ondas criando uma melodia perfeita para seu amor. A luz suave do luar que entrava pela varanda do bangalô, seus olhares se encontraram carregados de amor e desejo. Gabriel aproximou-se de Isabela com reverência, seus dedos tocando delicadamente o rosto dela como tantas vezes sonhara fazer durante aqueles meses de espera. Você está linda, ele sussurrou, observando como a luz prateada da lua brincava nos cabelos dourados dela, agora soltos em ondas suaves sobre os ombros. O vestido de seda branco que ela usava deslizava suavemente sobre sua pele, fazendo-a parecer etérea. Isabela tremeu levemente sob seu toque, seu coração batendo tão forte quanto naqueles primeiros momentos no hospital.
Os dedos dela encontraram os botões da camisa dele, desabotoando-os com delicadeza enquanto seus lábios se encontravam em um beijo profundo e apaixonado. As mãos de Gabriel, sempre tão gentis, deslizaram pelas costas dela, encontrando o zíper do vestido. Cada centímetro de pele revelada era recebido com beijos suaves, declarações de amor sussurradas contra sua pele. O vestido deslizou ao chão em um sussurro de seda. Seus corpos se encontraram com a naturalidade de duas almas que sempre se pertenceram. Cada toque, cada carícia carregava não apenas desejo, mas todo o amor que haviam construído. Os lábios dele traçaram um caminho de beijos pelo pescoço dela, arrancando suspiros que se misturavam ao som das ondas. Na cama coberta de pétalas de orquídeas, seus corpos dançaram a mais antiga das danças de amor. Gabriel a tocava como se ela fosse feita do mais precioso cristal. Cada gemido dela era música para seus ouvidos. As mãos de Isabela exploravam o corpo forte dele, memorização cada detalhe que tanto tempo ficou apenas na imaginação. Seus corpos se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido feitos um para o outro. Cada toque de Gabriel fazia Isabela estremecer, seu corpo respondendo naturalmente ao homem que amava. As mãos dele, que tantas vezes haviam cuidado dela no hospital, agora exploravam sua pele com adoração. Eu te amo, ele sussurrava entre beijos, sua voz rouca de desejo e emoção. O luar banhava o corpo dela com uma luz prateada, tornando o momento ainda mais mágico. Os cabelos dourados de Isabela espalhados sobre os travesseiros brancos criavam uma visão que Gabriel guardaria para sempre em sua memória. Quando finalmente se tornaram um só, o mundo pareceu parar. O som das ondas ao longe misturava-se com suas respirações ofegantes e declarações de amor sussurradas. As mãos dele encontraram as dela, seus dedos se entrelaçando como seus corações já estavam há tanto tempo. Era mais que desejo, mais que paixão, era a união perfeita de duas almas que se reconheceram mesmo através do silêncio. Cada movimento era uma declaração de amor, cada suspiro uma promessa de eternidade. O clímax os atingiu juntos, como uma onda de puro êxtase e amor. Por um momento, existia apenas eles dois no mundo, seus corações batendo no mesmo ritmo, suas almas completamente entrelaçadas. Depois, deitados nos braços um do outro, trocavam carícias suaves e beijos ternos. Gabriel brincava com uma mecha do cabelo dela, enquanto Isabela traçava padrões invisíveis no peito dele. O primeiro raio de sol encontrou os dois ainda abraçados. Gabriel acordou primeiro, seu olhar imediatamente encontrando o rosto sereno de Isabela adormecida em seus braços. Era uma cena que ele havia imaginado tantas vezes durante aqueles meses no hospital, mas a realidade era infinitamente mais bela que qualquer sonho. Seus dedos traçaram delicadamente o contorno do rosto dela, memorizando cada detalhe sob a luz dourada do amanhecer. Os cabelos dela espalhados sobre seu peito brilhavam como fios de ouro, e quando ela começou a despertar, seus olhos azuis se abriram lentamente, exatamente como ele havia sonhado tantas vezes antes. "Bom dia, minha bela", ele sussurrou, usando o apelido que nascerá naqueles dias de hospital e agora carregava todo o peso de seu amor. "Bom dia", ela respondeu com um sorriso sonolento, aninhando-se mais em seus braços. "É real, não é? Não é mais um sonho. É mais real que qualquer sonho", ele respondeu, beijando suavemente sua testa. "E muito mais perfeito do que imaginei todas aquelas tardes, descrevendo o pôr do sol para você no hospital." O sol agora entrava completamente pela varanda, banhando o quarto com uma luz dourada que parecia abençoar o amor deles. As ondas quebravam suavemente na praia, criando uma melodia perfeita para este primeiro amanhecer juntos. "Sabe", Isabela disse, levantando o rosto para olhá-lo nos olhos, "acho que meu coração sempre soube que seria você." Mesmo na escuridão do coma, mesmo sem poder responder, algo em mim reconhecia seu amor. Gabriel a puxou para mais perto,
seus lábios encontrando os dela em um beijo suave. E agora temos toda a vida pela frente, ele murmurou contra seus lábios. Para eu te amar não mais em silêncio, mas em cada respiração, em cada batida do meu coração. O amor que começara em um quarto de hospital, que florescera através do silêncio e da espera, agora tinha todo o tempo do mundo para crescer ainda mais. Era apenas o primeiro de muitos amanheceres que compartilhariam juntos, o início de uma história que provava que o amor verdadeiro encontra seu caminho, mesmo através da mais profunda escuridão. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.